Madrasta obriga a filha do marido a comer sobras, até que um milionário chega. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia saiu da pequena casa no alto da colina quando o céu ainda estava escuro. A menina de 9 anos, miúda como uma criança de 6, carregava apertado nas mãos uma mochila rasgada, que havia sido transformada em cesto para panos de chão e luvas de borracha. A névoa ainda pairava quando Lúcia chegou ao restaurante. A casa de Beatriz, uma casa de paredes caiadas de branco à beira da estrada principal. Lá dentro, a luz fluorescente refletia nas manchas de gordura espalhadas pelo chão da cozinha. O som da fechadura de ferro se abrindo ecoou, seguido pelo arrastar das sandálias. Beatriz, uma mulher de mais de 40 anos, com o cabelo preso num coque alto, as maçãs do rosto encovadas e a voz sempre em tom de ordem, saiu do quarto de descanso nos fundos. Entra logo. Vai ficar parada aí fora feito uma estátua. Ela lançou um olhar de desprezo à menina antes de voltar para dentro. Lúcia a seguiu em silêncio. Deixou a mochila no canto, colocou o avental, lavou as mãos e começou a rotina da manhã. Limpar as mesas, reorganizar os cardápios, esvaziar o lixo acumulado de ontem debaixo da pia. Cada dia era um ciclo igual ao outro, como um despertador travado. Quem limpou o balcão ontem? Tá todo melado de calda. A voz aguda de Beatriz soou da cozinha. Fui eu. Desculpa. Lúcia respondeu timidamente. Limpou? Limpou com o quê? Com a tua língua, foi. Ela jogou o pano de chão no chão. Pega isso aí e esfrega direito. Anda logo. Lúcia abaixou-se e pegou o pano em silêncio. Desde que a mãe morreu, Beatriz arranjou um trabalho para Lúcia ajudar, dizendo a todos que era por pena da órfã. Mas Lúcia sabia. Beatriz só era doce na frente dos outros. Quando a porta se fechava, a voz dela cortava como lâmina. No fundo da cozinha, seu Eduardo, o cozinheiro-chefe, balançou a cabeça levemente. Era o único ali que nunca sorria quando Lúcia era repreendida. Mas também não interferia. Não é da minha conta. Já havia murmurado assim. Às 7 horas, os outros funcionários começaram a chegar. Teresa, a garçonete, Gabriel, o auxiliar de cozinha, e Mateus, o aprendiz de 17 anos, que sempre zombava de Lúcia. Olha só, a princesinha limpando o chão com o nariz. Deixa o cachorro lamber, fica mais limpo, Teresa acrescentou, sem nem olhar para a menina. Lúcia não respondeu. Já estava acostumada com aquilo. Palavras como espinhos, mas que estavam ali há tanto tempo que já não doíam mais, só ardiam. Às 10 da manhã, os primeiros clientes chegaram, um grupo de operários da obra na estrada. O cheiro da cozinha começou a se espalhar. Alho fritando, carne assando, molho de tomate borbulhando na panela de ferro. Lúcia não parava. Lavava a louça, enxaguava bandejas, recolhia cascas de legumes, limpava as mesas. Durante a pausa dos funcionários, Lúcia se esgueirou até o canto da cozinha e encontrou uma migalha de pão esquecida na bandeja de sobras. Mas antes que pudesse mastigar, o que você tá fazendo aí? Beatriz surgiu do nada, a expressão fechada. Isso é comida dos clientes, sabia? Desculpa. Lúcia abaixou a cabeça, deixando a migalha cair no chão. Se quiser continuar viva, não encosta no que não é teu. A voz dela era gelada. Lúcia se abaixou. Risadinhas abafadas vieram de trás, Mateus, Teresa, até Gabriel tentava segurar o riso. Olha pra ela, parece cachorro comendo o resto. Teresa cochichou. A menina juntava cada migalha do chão, ao lado da bancada de inox, com os olhos marejando. A tarde passou. O dia escureceu. Lúcia continuava seu trabalho como uma sombra, ninguém a chamava pelo nome, ninguém perguntava nada. Só uma coisa a fazia sentir que ainda havia algo quente no mundo. Uma criatura pequena chamada Caramelo, um cachorrinho de pelo marrom claro que já havia sido expulso do restaurante. Ele vivia debaixo de uma mesa velha atrás do depósito. Sempre que podia, Lúcia levava para ele um osso, um pouco d'água, ou apenas sentava e sussurrava. Hoje lavei 2 bacias de louça, Caramelo. Mas ninguém disse, obrigada. Você acha que eu fui bem? Caramelo não latia. Apenas encostava a cabeça na perna dela e balançava o rabo devagar. À noite, Lúcia fazia a última limpeza antes de apagar as luzes da cozinha. Os últimos clientes já tinham ido embora. Os funcionários também. Beatriz estava no caixa, contando dinheiro. Pedro, pai biológico de Lúcia, entrou quase às 9.
Usava uma camisa cinza e tinha o rosto abatido. Como foi o dia hoje? Ele perguntou. Até que bom. Beatriz sorriu, escondendo o senho franzido habitual. A menina tá um pouco menos atrapalhada. Cadê ela? Lavando a louça. Eu disse que ela precisava aprender a ter responsabilidade. Pedro assentiu e olhou para dentro da cozinha. Lúcia fingiu não ver. Continuou lavando os copos sujos sob a água fria. Lúcia. A voz dele soou, hesitante. A menina se virou, ainda segurando um copo. Obedece, tá bem? Ela gosta de você como se fosse filha dela. Sim, senhor. Lúcia respondeu. Pedro ficou parado por alguns segundos e foi embora. Não entrou, nem disse mais nada. Já era noite alta. Depois que todos dormiram, Lúcia estendeu um pedaço de papelão no chão, ao lado do caixa, o lugar onde Beatriz permitia que ela dormisse provisoriamente. Sem colchão, sem coberta. O cheiro de gordura, detergente velho e pano mofado tornava o ar sufocante. A janelinha num canto da parede não tinha vidro, só uma cortina fina e mal pendurada, deixando o vento frio passar sem barreira. Lúcia se encolheu no casaco velho, olhando em silêncio para o teto. O som dos caminhões ao longe foi se apagando aos poucos. Ninguém disse boa noite. Ninguém perguntou como foi o seu dia. Ela fechou os olhos e murmurou baixinho. Mamãe. Hoje eu não quebrei nada. A senhora tá feliz, né? Do lado de fora, Caramelo latiu baixinho e depois se calou. Na manhã seguinte, começou a chover leve. A capa que Lúcia usava não protegia nada contra as gotas geladas que escorriam por sua nuca. Ela andava mais devagar que o normal, os pés encharcados, mas precisava chegar na hora certa. Se atrasasse, Beatriz não hesitaria em puxar-lhe os cabelos na frente de todos e obrigar-la a esfregar o chão com as próprias mãos, como já tinha feito 2 semanas antes. O restaurante ainda estava fechado quando Lúcia chegou. Ela se encolheu sob o beiral do telhado, esperando a madrasta destrancar a porta. 15 minutos depois, o som do ferro se fez ouvir. Pensei que você tivesse morrido na chuva, disse Beatriz, olhando-a de cima a baixo. Entra logo, limpa os pés e pega a vassoura. Lúcia não disse nada. Ao meio-dia, o restaurante estava lotado. Lúcia levava água, limpava mesas e, ao virar-se, ouviu um barulho de vidro quebrado. Um copo caiu da bandeja da garçonete Teresa e estourou no chão. Presta atenção. Beatriz ralhou com Teresa, mas rapidamente se voltou para Lúcia, como se fosse automático, vai buscar as coisas para limpar. Lúcia correu com a vassoura e o pano. Um caco cortou de leve o dorso da sua mão, e o sangue começou a escorrer. Olha o sangue. Mateus gritou. Tá pingando no meu tênis. Desastrada. Teresa resmungou. Lúcia abaixou-se, tentando esconder o rosto. A mão tremia, mas ela não ousava levantar a cabeça. Nesse momento, Pedro entrou no restaurante. A camisa estava molhada de chuva, o cabelo colado na testa. Como sempre, sentou-se na mesma mesa perto da janela, pediu um café preto e um sanduíche de presunto. Beatriz mudou de tom na hora. Que chuva, hein? Eu mandei a Lúcia limpar o chão direitinho, mas ela é preguiçosa. Olha aí, ainda tem água acumulada. Lúcia se levantou e olhou para o pai. Pedro não retribuiu o olhar. Ah, deixa. Ela ainda é pequena. Disse ele, mas num tom fraco, sem convicção. Pequena tem mais é que aprender desde cedo. Beatriz sorriu, os olhos gelados voltados para Lúcia. Só quero que ela vire alguém na vida, não é por mal. Pedro assentiu. Deu um gole no café. Eu sei. Você faz muito por ela. Obrigado. Lúcia voltou para a cozinha, calada. Já ouvira essa frase centenas de vezes. Era como uma porta batendo na cara, trancando todas as saídas. À tarde, o tempo firmou. Lúcia limpava o quintal dos fundos, juntando folhas secas e o lixo trazido pelo vento da noite. Olhou para os campos ao longe, onde fileiras de eucaliptos balançavam ao vento. Nas mãos, arranhões e cicatrizes novas sobre antigas. Ouviu passos se aproximando. Era Beatriz, com uma cesta de verduras na mão. Já terminou? Tá quase. Tá quase, é não ter terminado. Faz direito e vem pra cozinha. A Teresa tá ocupada, e eu não tenho tempo para esperar você respirar. Lúcia estava triste. Meu pai. Ele vem hoje de novo? Ela perguntou. Beatriz soltou uma risada de desprezo. O quê? Tá com saudade do teu pai, é?
Acha que ele se importa? Você nem é mais filha de sangue dele. Mas ele só vem porque meu primo fez os papéis para ele com desconto. Se não fosse por mim, você estaria vagando na rua desde os 6 anos de idade. Lúcia ficou em silêncio, as mãos apertando o cabo da vassoura até ficarem brancas. Eu te dou comida, lugar para dormir, te ensino a trabalhar. Eu te trato melhor que tua própria mãe, Beatriz completou. Lúcia sentiu como se uma pedra enorme esmagasse seu peito. Não respondeu. Não reagiu. Apenas continuou varrendo. À noite, quando todos já tinham ido embora, Pedro voltou mais uma vez. Sentou-se no balcão, com o rosto calado. Lúcia estava atrás, secando copos. Beatriz trouxe o café. Hoje alguns clientes perguntaram por pratos diferentes. Tô pensando em incluir sopa de cogumelos no cardápio. O que acha? Boa ideia. A Lúcia me ajudou a preparar. Ela tem se esforçado bastante. Eu tô ensinando ela com cuidado. Tá ficando mais comportada. Pedro olhou para a Lúcia. Você tá aprendendo a cozinhar? Lúcia assentiu. Sim. Que bom. Fico feliz. Você tem que se esforçar, obedecer. Ela cuida de você como ninguém. Lúcia ficou parada, como congelada. Olhou para suas mãos, pequenos cortes ainda não cicatrizados, os dedos rachados pela água fria. Eu vou me esforçar, ela disse. Pedro assentiu. Não perguntou mais nada. Também não ficou muito tempo. Naquela noite, Lúcia se deitou no chão da cozinha. Não conseguia dormir. A lâmpada fraca no teto piscava, como a respiração frágil de uma criatura prestes a morrer. Puxou a barra do casaco sobre o rosto. Mas não esquentava nada. O vento assobiava pelas frestas da porta. Um pedaço de plástico rasgado batia na parede do lado de fora. Lúcia se virou, olhando para o canto do cômodo onde escondia uma foto antiga, uma foto da mãe. A mulher de cabelos longos sorria suavemente com uma blusa florida. Mãe. Eles dizem que a senhora era ruim. Dizem que eu preciso obedecer para ser amada. Mas eu não sei, onde foi que eu errei. Na manhã seguinte, o restaurante estava lotado. Um grupo de turistas de São Paulo chegou rindo alto, pedindo vários pratos. Lúcia corria lavando pratos, limpando mesas, jogando fora o lixo. Uma mulher do grupo, ruiva, de vestido florido, deixou um pedaço quase inteiro de pudim no prato. Lúcia passou, olhou o prato. Ninguém reparava. A fome latejava por dentro, impossível de ignorar. Num impulso, ela pegou um pedaço e escondeu no bolso. Alguns minutos depois. Lúcia. O grito de Beatriz fez todos se virarem. O que você colocou no bolso, hein? Lúcia se assustou. Nem teve tempo de responder. Beatriz avançou e puxou a manga da camisa da menina. Um pedaço de pudim caiu do bolso. Mateus assobiou. Teresa tampou a boca. Clientes começaram a cochichar. Roubando. É? Beatriz rosnou, erguendo o pedaço de pudim como prova de crime. Ladrinha. O sangue da sua mãe era sangue de ladra mesmo. O rosto de Lúcia empalideceu. Eu não. Cala a boca. Ainda tem coragem de mentir. Pedro acabava de entrar e ficou paralisado diante da cena. O que aconteceu? Ela roubou comida. Escondeu no bolso como um rato. Ela devia estar com fome. Pedro murmurou, desconcertado. Com fome se pede. Beatriz virou-se num rompante. Eu não ensino criança a roubar. Lúcia abaixou a cabeça. Segurava firme a barra da camisa. Desculpa. A confissão só fez os outros se convencerem ainda mais de sua culpa. Mas ninguém sabia, aquele pedaço de pudim não era para Lúcia. Ela queria levar para Caramelo, o cachorro que, no dia anterior, havia sido enxotado por Teresa com uma vassoura por cheiro de bicho. Se soubessem que ela cuidava de um cão nos fundos do depósito, certamente o matariam ou o levariam embora. Lúcia mentiu. Não por gula. Mas por medo. Pedro olhou para a filha por um longo momento. Lúcia. Por quê? Você não precisa esconder. Se tiver com fome, é só dizer. Lúcia não respondeu. Mas uma lágrima escorreu pelo queixo. Pedro, o pai de Lúcia, ainda estava parado na porta, o olhar confuso ao ver a filha suportando tudo em silêncio. Naquele instante, ele viu de novo o rosto da esposa falecida, aquela que escondia as tristezas atrás de sorrisos resignados. E então se lembrou do motivo pelo qual havia deixado Lúcia com Beatriz.
Quando a esposa morreu, Pedro afundou no vazio e nas dívidas. Trabalhando à noite, dirigindo o caminhão por longas distâncias, não tinha com quem deixar a filha. Beatriz, prima distante da esposa, se ofereceu. Deixa a menina comigo. Pelo menos aqui ela tem um teto, come, aprende a viver. Você cuida da sua vida. Pedro hesitou. Mas Beatriz disse coisas que ele, confuso, culpado, não conseguiu contestar. Menina precisa de mulher para ensinar. Você vai cuidar melhor dela do que eu. Você vive na estrada. Então ele assentiu, entregando Lúcia como quem tenta compensar uma culpa. Confiou nas palavras doces, na aparência enérgica de Beatriz, e na promessa de que seria como uma filha. Mas agora, vendo o pedaço de pudim cair do bolso, vendo os olhos da filha fundos não só de fome, mas de medo, Pedro começou a se perguntar, será que eu errei? Lúcia se lembrava do olhar do pai, hesitante, cansado e distante. Como se ele já não soubesse mais quem ela era. Como se estivesse vendo uma criança sobrando, um objeto velho que não sabia como lidar. Lúcia queria correr e abraçar, perguntar, por que o senhor não acredita em mim? Por que não disse para eles que eu não sou ruim? Mas sua garganta estava seca. Toda palavra que queria dizer virava pedra. Desde que a mãe morreu, toda vez que algo acontecia, o pai dizia, aguenta firme, vai ficar tudo bem. Mas conforme crescia, Lúcia percebia, esse bem nunca chegava. E toda vez que ele dizia aquilo, se afastava um pouco mais, da culpa, e dela. Agora, ela nem sabia se ainda era filha dele de verdade. Algo se quebrou, não nele, mas dentro de Lúcia. O fio tênue da confiança, agora era só ferida. A luz do depósito piscou de novo. Lúcia sentou-se, as costas encostadas na parede fria. As mãos ainda tremiam. Ela não chorava. Mas por dentro, havia um vazio crescendo cada vez mais. Um vazio chamado pai. Quando os clientes foram embora, Lúcia ficou sozinha no depósito. A lâmpada do teto tremeluzia, quase apagando. Ela se abaixou, esfregando o chão com um pano velho, os joelhos roxos. Lúcia se curvou, a mãozinha apertando o pano encharcado de água suja. O som das vassouras tinha cessado. Ninguém mais a chamava. Ninguém mais a ofendia. Mas naquele silêncio, o coração da menina pesava ainda mais. Caramelo apareceu timidamente debaixo da mesa. Lambeu a mão da menina. Não sai daí. Lúcia sussurrou, as lágrimas ainda nos olhos. Se te virem, vão te matar de verdade. Caramelo soltou um som baixinho, como se entendesse. Ele se encostou na perna dela, deitando. Lúcia tirou do bolso o pedaço de pudim caído, agora sujo de poeira, mas ainda inteiro. Come. Rápido. Depois se esconde de novo. O cachorro comeu, os olhos brilhando de gratidão. Lúcia sorriu de leve. Um sorriso torto, cansado. Era tarde da noite. As luzes do restaurante estavam apagadas. Lúcia estava proibida de jantar, mas mesmo assim tinha que limpar o chão da cozinha inteiro por ter roubado. Beatriz tomava chá atrás do balcão, ouvindo o rádio. Pedro já tinha ido. Ninguém mencionava mais o que aconteceu à tarde. Lúcia limpava o chão. As mãos doíam. O machucado no dorso da mão tinha reaberto, o sangue seco formando uma mancha escura. Teresa passou, jogando-lhe um pedaço de biscoito. Aqui, é do cachorro, mas se quiser comer, pode comer. Lúcia não respondeu. Não comeu. Apenas pegou o biscoito em silêncio, também para Caramelo. A noite estava mais fria do que de costume. A menina se encolheu no canto embaixo do balcão, puxando o casaco velho sobre a cabeça. Estava com fome. O corpo todo doía. Mas ela não ousava chorar. Se chorasse, Beatriz ouviria. Algum tempo depois, um ruído suave veio da porta pequena que levava ao depósito. Lúcia levantou a cabeça. Era Caramelo, ele empurrou a fresta com o focinho e entrou, deitando-se colado ao corpo dela. Você tá maluco? Se te virem aqui, é o fim. Caramelo enfiou a cabeça entre os braços dela. Lúcia o abraçou forte. Ela não conseguiu dormir profundamente. Cada barulho a fazia encolher de medo. Mas, pela primeira vez em muitos meses, sentiu um pouco de calor. Mesmo que viesse de um animal chamado de imundo. Na manhã seguinte, antes de todos chegarem, Lúcia levou Caramelo de volta ao depósito. Hoje vou tentar cozinhar algo mais gostoso para você. Ela passou a mão sobre a cabeça dele. Mas você tem que viver. Você é meu amigo.
Meu único amigo. Caramelo abanou levemente o rabo. Quando voltou para a cozinha, Beatriz já estava ali, de braços cruzados. Dormiu até tarde, foi? Quer virar hóspede desse restaurante e parar de comer também? Lúcia tremia. Desculpa. Beatriz bateu com a vassoura no chão, perto do pé da menina. Se responder de novo, eu te boto pra fora. Aqui ninguém precisa de ladra. Ela se virou. Lúcia lavou as mãos e começou o novo dia. Naquela tarde, o céu de Paraty escureceu de forma estranha. Nuvens pesadas pairavam como pedras cinzentas no alto, anunciando uma tempestade iminente. O ar estava abafado, e até Mateus murmurou: acho que o céu vai desabar. Lúcia recolhia legumes atrás do restaurante, suor escorrendo pelas costas. Debaixo da velha mesa de madeira, Caramelo arfava, língua de fora, cansado. Aguenta firme, tá? Lúcia se abaixou, pegou uma garrafinha e despejou água numa tampa de plástico. Toma, tá muito quente. Caramelo bebeu, o rabo se mexendo devagar. Lúcia fez um carinho nele e olhou para o fim do quintal. Desde a tarde anterior, ela reparava numa sacola plástica saindo do latão de lixo. Na hora de recolher, puxou-a com cuidado, sem que ninguém visse. Era um vestido. Amassado, com os ombros gastos e tão velho que quase havia perdido a cor, mas ainda tinha pedrinhas brilhantes no colarinho. Vestido rosa claro, de corte simples, do tipo que ela já vira na vitrine da loja grande da cidade. Lúcia não acreditava. Abraçou o vestido, o encostou no corpo. Servia direitinho. Escondeu-o atrás das caixas de legumes, enrolado num pano, e o colocou debaixo da mesa onde Caramelo se abrigava. Não morde, hein? Vou usar ele no aniversário da mamãe. Lúcia sussurrou, os olhos brilhando. Aniversário da mãe falecida, ninguém lembrava, ninguém mencionava. Só Lúcia contava os dias. A chuva veio depressa. Nuvens negras desceram como fantasmas, o vento forte fazia a placa do restaurante. A casa de Beatriz bater sem parar. Os clientes desapareceram. Teresa pediu para sair mais cedo, a mãe dela estava doente. Mateus disse estar com dor no estômago. Restaram apenas Lúcia, Beatriz e o Sr. Eduardo. Às 9 da noite, Eduardo se despediu. Beatriz trancou a porta e virou-se para Lúcia. Empilha as cadeiras, limpa o chão, arruma a cozinha. Vou subir. Quando terminar, bate na porta que eu desço para conferir. Lúcia assentiu, com a vassoura na mão. Assim que os passos de Beatriz sumiram na escada, Lúcia puxou a trouxinha do esconderijo atrás do balcão e correu para o banheiro dos funcionários. Trancou a porta, acendeu a luz. O vestido, mesmo amarrotado, fez seu rosto se iluminar. Ela o vestiu, girou devagar. No espelho, uma menina de olhos grandes, cabelo castanho preso de lado, usava um vestido rosa que cintilava sob a lâmpada. Mamãe. Tá vendo? Não tô mais com roupa velha. Eu sou uma princesa. Sussurrou. Seu olhar se prendeu ao reflexo. Pela primeira vez em muito tempo, ela não via uma empregadinha, uma ladra ou um incômodo. Ela via uma criança. De verdade. Ela tirou o vestido com cuidado, dobrou direitinho e correu até o depósito, escondendo de novo debaixo da tábua. Mas o barulho do vento não foi capaz de abafar o som da porta abrindo no andar de cima. O que você estava fazendo no banheiro? A voz de Beatriz soou atrás dela. Lúcia virou-se. Pálida. Eu só lavei as mãos. Mentirosa. Beatriz avançou, puxando o braço da menina. O que tem naquele pano ali? Lúcia se colocou na frente do esconderijo. Não tem nada. Só. Beatriz a empurrou e arrancou o embrulho. Abriu. Silêncio por um segundo. Depois, uma gargalhada de escárnio. Você pegou o lixo para vestir. Quer virar princesa agora? Lúcia se apressou. Não. Eu só queria vestir no dia. No aniversário da minha mãe. Aniversário. Aniversário de quem? Daquela que te largou comigo. Beatriz ergueu o vestido. Esse trapo podre aqui? Você sonha alto demais, hein? Nem percebe o quanto você é imunda. Por favor. Não. Vou te mostrar quem você é de verdade. Ela arrastou Lúcia até o quintal, mesmo com a chuva começando a cair forte. Caramelo se encolheu num canto. Beatriz pegou um isqueiro do bolso, juntou alguns papéis do depósito e acendeu. As chamas cresceram depressa no chão molhado. O vestido pegou fogo. Lúcia caiu de joelhos, as mãos tremendo.
Mamãe. Desculpa porque eu sou suja. O vento espalhava as labaredas. A chuva não era suficiente para apagar. Beatriz cruzou os braços, olhando para o fogo. Você não é princesa. Você é só uma faxineira, catadora de lixo, que me dá trabalho. Lúcia não respondeu. Apenas observou as cinzas escuras se apagando. Caramelo choramingou baixinho, aproximando-se da menina. Não faz barulho. Se ouvirem, vão te levar. Naquela noite, ninguém dormiu. Lúcia deitou no chão frio, ainda molhada da chuva. Não trocou de roupa. Os olhos fixos no teto, a boca murmurando sons sem forma. A escuridão engoliu tudo, até os sonhos. Lúcia soltou um suspiro. Nem toda dor mata uma criança. Algumas dores só a transformam em uma sombra que caminha e respira. Numa segunda-feira, Paraty amanheceu mais fria que o normal. O vento passava pelas frestas das portas, trazendo uma umidade que deixava o chão escorregadio e gélido. Lúcia chegou ao restaurante antes do sol nascer, carregando a sacola de verduras que Beatriz mandou ela buscar na feira. As mãos estavam vermelhas de frio, o dedão rachado com sangue escorrendo. Mas ela não parou. Depositou as verduras, lavou as mãos na água fria e começou o trabalho, descascar batatas. A pilha era alta, a casca grossa, e a faca cega de tanto uso. Sentada num canto da cozinha, segurava com a mão esquerda, descascava com a direita, repetidamente. Alguns minutos depois, a lâmina escorregou. Um corte longo atravessou a palma da mão esquerda. O sangue brotou, vermelho vivo, pingando no chão de ladrilho. Lúcia mordeu o lábio, sem fazer barulho. Olhou em volta. Ninguém percebeu. Teresa preparava café, Mateus flertava com a entregadora. Ela se levantou, entrou no canto da cozinha onde havia um balde d'água. Pegou um copo sujo entre os esfregões, despejou um pouco de água velha e mergulhou a mão. A água fedia a gordura e azedo. A ferida ardeu tanto que ela teve que cerrar os dentes. Nesse momento, Beatriz apareceu. O que tá fazendo aí? Lúcia se assustou, quase derrubando o copo. Eu? Cortei a mão. Beatriz se aproximou, segurou a mão dela, olhou o ferimento e largou sem reação. Doente também tem que trabalhar. Tá doendo. Morde a língua e continua. Já terminou as batatas? Ainda não. Então o que tá esperando? Pega uma fita e enrola. Sim, senhora. Ela procurou na gaveta uma fita prateada usada para consertar cano e cortou um pedaço. Enrolou no corte. Não era curativo, mas era tudo o que tinha. Beatriz virou de costas, mas parou. E você deixou pingar sangue no chão. Limpa tudo. Passa pano nos rejuntes também. Não quero cliente vendo isso. Lúcia se abaixou, limpando gota por gota com um pano velho de pia. Ninguém perguntou se doía. Ninguém perguntou se precisava de ajuda. Na hora do almoço, o restaurante estava cheio. Lúcia continuava levando bandejas, a mão tremendo. Quando colocou um prato na mesa 3, uma cliente jovem, uns 30 anos, cabelos cacheados e olhar preocupado, murmurou: "Sua mão tá sangrando. Tá tudo bem com você?" Lúcia assentiu, forçando um sorriso. "Tá tudo bem." A mulher olhou em volta, tirou discretamente um curativo da bolsa e estendeu. "Aqui, não deixe infeccionar." Antes que Lúcia pudesse pegar, Teresa apareceu atrás. Que tá rolando aí?" A mulher se assustou. "Eu só tava oferecendo um curativo pra menina, a mão dela tá machucada." Teresa deu uma risadinha seca. "Não precisa se preocupar. Foi só um arranhão leve. As crianças daqui já estão acostumadas." Lúcia escondeu a mão atrás das costas, murmurando: "Tô bem, tia." A mulher a observou por mais alguns segundos, depois recolheu a mão em silêncio. Mas a coisa não parou por aí. Beatriz passou por perto, viu o curativo no braço de Lúcia e fechou a cara. "Quem mandou você colar isso aí?" "Foi uma cliente." "Tia, tira agora." "Eu disse pra colar com fita adesiva. Esses curativos coloridinhos fazem parecer que o meu restaurante maltrata a criança." Lúcia tirou o curativo. Naquela noite, a mulher que se preocupou não voltou mais. No fim da tarde, Lúcia estava nos fundos da cozinha, esfregando panelas com uma esponja de aço. O ferimento ardia como uma faca entrando na pele quando tocado pela água com sabão e sal. Ela tirou discretamente do bolso do avental um pedaço amarrotado de papel, era o verso de uma caixa usada para guardar colheres de plástico. Ali,
Com traços finos de lápis, ela escreveu: "Se eu fosse um garfo, talvez ela me lavasse com mais cuidado." Escondeu o papel atrás da vassoura. Aquele cantinho agora era sua caixa de memórias, onde guardava palavras que só ela lia. Ou alguém que, por acaso, as encontrasse. À noite, Pedro entrou no restaurante. Sentou-se no balcão, como sempre. Beatriz mudou imediatamente o tom de voz. "A menina hoje estava meio avoada, viu? Falei para ela caprichar, mesmo assim deixou a faca cair. Olha só. Tem que repetir 1000 vezes para entender." Pedro olhou para Lúcia. "O que houve com sua mão?" "Me cortei com a faca." "Foi leve, tio. Tem que tomar cuidado." Lúcia sorriu fraco. "Sim." Pedro não disse mais nada. Pegou a carteira, pagou o café e foi embora. A menina ficou olhando para a porta se fechando atrás dele. Ele nunca perguntou se ela precisava descansar. Nunca perguntou: "Você está cansada?" De madrugada, Lúcia se encolheu no cantinho onde dormia. O cheiro de gordura subia do tapete da cozinha. O vento assobiava pelas frestas da porta. Ela virou de lado, a mão esquerda tocando o chão gelado. O corte voltou a sangrar. Ela abriu o compartimento da vassoura, pegou outro pedaço de papelão, e escreveu: "Se alguém encontrar esses bilhetes, não fique bravo se pareço malcriada. Só queria um par de mãos gentis que cuidassem de mim." Dobrando o papel com cuidado, ela o colocou sob a tábua de madeira. E então fechou os olhos. A ferida ainda aberta. Mas o sono veio leve, cortado, fragmentado, como as frases que ela deixava espalhadas pelos fundos da cozinha. Quando era pequena, Lúcia já tinha ido com a mãe a uma exposição de arte na praça central da cidade. Os quadros eram imensos, com figuras lindas sob luz suave. Ela ficou muito tempo parada em frente a uma pintura de uma menina sentada ao lado de um cachorro, os dois olhando para uma porta aberta. Desde que a mãe morreu, Lúcia nunca mais segurou um lápis de verdade. Só restavam toquinhos de lápis achados sob as mesas dos clientes, uns traços com palitos de comida sobre guardanapos ou detergente. Ela molhou o pano num balde com água e detergente diluído, e começou a desenhar com aquele líquido na parede. O traço tremia, era tosco. Mais claro. Uma menina sentada abraçando os joelhos, ao lado de um cachorro de orelhas caídas, os dois olhando para longe, onde uma porta se abria, com a luz da lua entrando suave e fria. Lúcia suspirou. O desenho se apagava à medida que a parede secava. Ela molhou o pano de novo, reforçou os traços. Ninguém via. Ninguém sabia. Mas era o único jeito de afirmar que ela ainda existia. O som de chinelos ecoou atrás dela. A menina se virou assustada. Beatriz estava ali. Com uma xícara de chá na mão, olhos semicerrados. "O que você tá fazendo aí?" "Eu, só tô limpando, tia." Beatriz se aproximou. A luz bateu na parede, onde a imagem da menina e do cachorro ainda estava úmida, refletindo uma claridade opaca. Ela riu com desprezo. "Desenhando? Com detergente? Desculpa, tia. Você se acha artista? Quem vai ver isso? Quem se importa com o que você pensa? Uma empregadinha miserável." Lúcia baixou a cabeça, apertando o pano entre os dedos. "Eu só queria." "Queria o quê?" "Ser elogiada. Que alguém tenha dó." Beatriz arrancou o pano das mãos dela e esfregou forte a parede, apagando completamente a imagem que Lúcia havia feito com tudo o que ainda lhe restava. "Eu não quero artista na cozinha. Quero é gente que limpe essa gordura direito." Jogou o pano no balde. "Amanhã, se eu ver mais uma mancha dessas, vai ficar sem comer." Lúcia assentiu. "Sim, tia." Beatriz foi embora, os chinelos estalando no chão. A menina ficou parada, olhando para a parede branca. As marcas do detergente escorriam em formas sem sentido. De madrugada, Lúcia fuçou no nicho da vassoura, pegou os papéis amassados que guardava há dias. Tinha pedaço de caixa de biscoito, papelão, guardanapo com farinha, até a tampa velha de uma caixa de leite. Ela pegou o toquinho de lápis e escreveu palavra por palavra. "Eu só queria comer uma refeição até ficar cheia. Queria ouvir alguém perguntar: tava gostoso, Lúcia? Prometo que não peço mais nada." Só queria essa pergunta. Ela juntou os bilhetes, como quem protege um tesouro, e os escondeu na fresta atrás do armário das vassouras. Era um lugar secreto. Ninguém olhava. Ninguém se importava. E por isso mesmo, era o lugar mais seguro do mundo.
No dia seguinte, um cliente habitual apareceu no restaurante, um senhor de suéter cinza, chamado Rafael, com quase 70 anos. Gostava de café bem forte e croissants. Lúcia levou o pão até a mesa, colocou com delicadeza. Obrigada, mocinha. Ele sorriu, os olhos enrugando atrás dos óculos. De nada, senhor. Respondeu a menina, baixinho. Rafael a observou voltar para a cozinha. Qual é o nome dela? Perguntou a Teresa. Lúcia. Trabalha sem salário, filha de uma conhecida da patroa. Tão pequena e já trabalha o dia inteiro? É. Talvez até melhor que eu. Teresa disse, com um risinho. Rafael ficou calado. Não comentou mais nada. Mas a partir daquele dia, sempre que voltava ao restaurante, ele deixava um croissant extra sobre a mesa, dizendo, para a menina de cabelo castanho que fica lá atrás. Lúcia recebia o pão e, pela primeira vez, sentia algo diferente. Não era fome, era reconhecimento. Mesmo que viesse de um velhinho distante, que não fazia perguntas, nem afagos, nem discursos. Só dizia. Pra menina de cabelo castanho que fica lá atrás. À noite, enquanto arrumava tudo, Lúcia abriu o guardanapo em que Rafael deixara o pão. Dentro, uma linha escrita à mão. Não deixe morrer o desenho dentro de você, só porque os outros se recusam a olhar. Ela apertou o papel na mão. A lâmpada da cozinha continuava a piscar. Mas alguma coisa acendia por dentro. Não era esperança. Não sabia o nome. Mas bastava para que ela voltasse até a parede apagada no dia anterior, molhasse o dedo no detergente e desenhasse de novo a imagem da menina com o cachorro, mais uma vez. No dia seguinte, o restaurante ficou inesperadamente cheio. Um grupo de estudantes de arte entrou durante uma excursão. Eles riam alto, carregavam câmeras e cadernos de anotações. Lúcia os observava de longe. Uma moça do grupo, com jaqueta laranja e trança lateral, viu Lúcia carregando uma bandeja e sorriu. Qual é o seu nome? Antes que Lúcia pudesse responder, Teresa se intrometeu. Ela não conversa com cliente. É só a ajudante. A jovem olhou para trás da cozinha, acompanhando com tristeza o vulto de Lúcia desaparecendo. Discretamente, ela sacou o celular e clicou uma foto de Lúcia de costas, a luz da janela iluminando o corpo curvado pelo peso da bandeja. À noite, Lúcia pegou a caixa de lápis achada no lixo, só restavam 3 tocos e um quebrado. Ela desenhou no verso de uma caixa de papelão. Uma mesa longa, muito longa, com muitas cadeiras vazias. Na ponta da mesa, uma menina em pé, abraçada a uma cadeira. Ninguém virava a cabeça. Ninguém a convidava para sentar. Mas no canto do desenho, havia um cachorro deitado, olhando diretamente para quem estivesse vendo. Seu olhar era triste, mas não resignado. Igual ao de Lúcia. Quando Beatriz foi inspecionar a cozinha naquela noite, ela notou algumas marcas estranhas de água na parede. Ainda tá desenhando. Não aprendeu a lição, não? Lúcia ficou em silêncio. Beatriz levantou a mão como se fosse bater. Mas parou no meio do gesto e riu com desprezo. Você acha que essas coisinhas vão te salvar? Ninguém lê. Ninguém olha. Ninguém se importa. Lúcia apenas murmurou. Mas elas existem. Beatriz virou de costas, resmungando algo entre os dentes. Lúcia voltou-se para o canto da parede. O desenho ainda estava lá, ainda úmido, mas mais nítido que antes. Ela colocou a mão sobre o peito, sentindo as batidas do próprio coração. Mesmo invisível, mesmo no escuro, ela continuava a desenhar. Porque, se não o fizesse, ela desapareceria de verdade. Porque um dia, talvez, alguém veria. E entenderia. E guardaria consigo. A chuva do meio-dia veio sem aviso, deixando o chão do restaurante escorregadio. Os clientes diminuíram, o cheiro de comida se dispersava no ar frio. Lúcia recolheu as cadeiras do pátio, limpou as mãos no avental já puído, e olhou em direção ao fundo da cozinha, onde Caramelo estava encolhido sobre um pedaço de papelão úmido. Ela o vinha escondendo por semanas, sem que ninguém soubesse. Só quando o restaurante estava vazio, ela se aproximava em silêncio, sussurrando. Não late, tá? Se ouvirem, vão te bater. Caramelo levantava a cabeça para olhar, os olhos brilhantes, mas sem alegria. Estava cada vez mais magro, o pelo grudado pela chuva, e a pata dianteira mancando por causa do chute que levara de Mateus na semana anterior.
Lúcia enfiou a mão no bolso do avental e tirou um pedacinho de carne, sobra do prato de um cliente da mesa 4, guardado desde cedo. Olhou ao redor, o coração apertado. Teresa estava limpando o balcão. Beatriz, lá em cima, conferindo os livros. Rápido como um raio, ela correu até o depósito, se agachou e colocou a carne na palma da mão. Come! Rápido! Caramelo lambeu a mão dela e pegou o pedaço. Não morde forte. Minha mão ainda tá doendo. Nesse momento, o sino da porta tocou, firme, ritmado. Lúcia levantou a cabeça. Um homem acabava de entrar. Aproximadamente 50 anos, alto e magro, vestindo uma capa de chuva cinza, chapéu na cabeça, carregando uma pasta de couro escuro. Ao entrar, tirou o chapéu, revelando cabelos grisalhos, olhos profundos, calmos e estranhamente intensos. Lúcia nunca o tinha visto. Havia algo de estranho nele, não pelo visual, mas pela quietude. Uma calma que destoava do ambiente ruidoso de óleo e fritura. O homem sentou-se numa mesa perto da cozinha, local geralmente reservado a clientes apressados ou ignorados. Teresa se aproximou com o cardápio. Boa tarde. O senhor vai querer o quê? Um café preto, sem açúcar. E o cardápio do almoço, por favor. A voz dele era grave, português do Brasil impecável, sem sotaque regional. Lúcia abaixou-se, continuando a descascar cenouras, mas mantinha o olhar atento. O homem observava tudo no restaurante, mas sem invadir. Ele olhava cada canto, cada pessoa, especialmente a cozinha. Quando Teresa trouxe o café, ele perguntou. Aquela menina cortando legumes, quem é? Ah, é a Lúcia. Filha de uma conhecida da dona Beatriz. Trabalha aqui há muito tempo? Desde pequena vive por aqui. Trabalha de graça. O homem não respondeu. Lúcia não escutou tudo, mas sentiu como se estivesse sendo observada. Virou o rosto, as mãos tremendo levemente. Pouco depois, Teresa foi preparar uma bebida, e Mateus tinha sido chamado por Beatriz para arrumar o estoque do andar de cima. Lúcia pegou uma bandeja com água suja para levar aos fundos. Ao passar pela mesa do homem, ouviu uma voz baixa. Ei! Lúcia parou e virou a cabeça. O homem a olhava. Seus olhos não eram duros, mas também não tinham doçura fingida. Ele perguntou. Qual é o seu nome? Ela ficou sem saber o que dizer. Ninguém a chamava assim. Ninguém fazia essa pergunta havia muito tempo. Eu sou a Lúcia. O homem assentiu com a cabeça. Obrigado, Lúcia. Ela correu de volta para a cozinha. O coração batia forte. Não sabia por quê. Beatriz desceu do andar de cima e viu o homem sentado. O rosto dela mudou na hora, como sempre com clientes desconhecidos. O senhor quer mais alguma coisa? As sobremesas da casa são ótimas, pudim de leite, bolo de laranja. Obrigado, não. Ele pousou a xícara na mesa e limpou a boca com um guardanapo. Beatriz forçou um sorriso. Aquela menina da cozinha. Às vezes atrapalhada. Eu tô ensinando tudo, passo a passo. O homem não respondeu. Apenas lançou um olhar longo para ela. Depois se levantou, tirou algo do bolso, um cartão de visita. Sem dizer uma palavra, deixou o cartão sobre a mesa. Lúcia lá de dentro da cozinha, só viu o casaco dele e o braço desaparecendo pela porta. No fim da tarde, quando o movimento diminuiu, Lúcia foi até o depósito. Caramelo ainda estava lá. Olhos semicerrados, mastigando um biscoito que ela lhe dera mais cedo. Hoje um homem estranho me perguntou o nome. Que esquisito. Ela se abaixou, encostando o nariz na cabeça do cachorro. Eu disse. Lúcia. Soou como se eu tivesse nascido de novo. Caramelo soltou um ganido leve, abanou o rabo. Mas ele deve esquecer rápido. Quem se importa com o meu nome? Lúcia deu uma risadinha, mas os olhos estavam vermelhos. Nem todo cachorro sabe o que é tristeza. Mas você sabe. E eu também. Ela se deitou ao lado dele, apoiando a cabeça no braço ainda machucado. O céu lá fora escurecia. Mas não chovia. Ela ouviu o vento passar suavemente pelas frestas da parede. Ouviu a luz de alguma casa distante piscando. E ouviu seu próprio coração batendo, mesmo devagar, mesmo cansado, ainda firme. Tarde da noite, enquanto limpava, Lúcia passou pela mesa onde o homem havia se sentado. O cartão de visitas ainda estava lá. Ninguém percebeu. Ela o pegou discretamente e leu. Vinícius, Fundarte.
Fundação de Apoio à Arte e à Educação de Crianças em Situação de Vulnerabilidade. Ela apertou o papel com força, o coração batendo forte. Não sabia por quê. Era apenas um nome. Uma ONG qualquer. Um cliente que já tinha ido embora. Mas pela primeira vez, Lúcia sentiu que alguém realmente a tinha visto. Não suas mãos carregando bandejas, nem os olhos baixos ou o avental sujo. Mas ela. A criança. A que tem um nome. A que sabe desenhar. A que escreve bilhetes desesperados e os esconde no armário das vassouras. Ela voltou à parede nos fundos da cozinha. Com detergente, desenhou de novo a imagem do dia anterior, desta vez com mais detalhes. A menina sentada ao lado do cachorro, os dois olhando para uma porta entreaberta, iluminada. Mas agora, Lúcia acrescentou algo. Uma silhueta humana no fim do corredor, voltando o rosto para trás. Não dava para ver o rosto. Nem saber quem era. Apenas. Estava olhando. E isso era tudo o que Lúcia precisava. Na manhã seguinte, Lúcia acordou como sempre, mesmo tendo dormido menos de 3 horas. Abraçou o avental ainda com cheiro de gordura contra o peito e desceu em silêncio para a cozinha. O restaurante continuava frio, o chão escorregadio, e o mundo, igual a ontem. Só uma coisa tinha mudado. O cartão. Ela o tinha escondido no bolso da blusa, dobrado em 3, depois guardado dentro de uma lata velha de sal escondida atrás do saco de arroz. No verso do cartão, havia uma frase escrita à mão com tinta preta. Eu li os seus desenhos. Lúcia não sabia por que ele escrevera aquilo. Mas ao reler a frase, sentiu o peito esquentar, só um pouquinho. Beatriz não falou nada naquela manhã. Parecia ocupada anotando algo no livro de vendas. Mateus entrou cochichando. Hoje ela tá tensa. Deve ser por causa das contas. Teresa comentou, distraída. Ou por causa de algum cliente importante. Lúcia ouviu, mas não reagiu. Levou o lixo para os fundos, passou rapidinho pelo depósito. Caramelo ainda dormia, enrolado, aquecido com a toalha velha que ela tinha pego escondido do armário de tecidos no dia anterior. Dorme bem. Tá? Hoje eu tô sentindo que alguma coisa tá pra acontecer. Ela não sabia o que. Mas tinha uma sensação, como quem sabe que a tempestade vai passar. Por volta das 10 da manhã, 3 pessoas estranhas entraram no restaurante. Uma mulher alta, de óculos, carregando um caderno de anotações. Um homem jovem com uma câmera na mão. E o terceiro era Vinícius. O homem que perguntara. Qual é o seu nome? Lúcia congelou atrás da porta da cozinha. Beatriz saiu da saleta, com um sorriso tenso. Bom dia, senhores. Tem reserva, por acaso? A mulher de óculos respondeu com firmeza. Somos da equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho e Assistência Social da província de Paraty, em parceria com a ONG Fundarte. Ela tirou uma credencial e a mostrou para Beatriz. Vinícius, ao lado, olhou calmamente em volta do restaurante e parou olhar na porta que dava para a cozinha. Recebemos uma denúncia de possível uso ilegal de mão de obra infantil, sem contrato formal, em condições de higiene e segurança inadequadas. Não é possível. Beatriz se atrapalhou. Ela só ajuda com umas coisinhas leves. Que menina? Nome? Idade? Tem documentos? Beatriz se virou e gritou. Lúcia! Lúcia saiu, devagar. As mãos apertando a barra da blusa. O coração acelerado. Vinícius a olhou, seu olhar já não era de estranho. É minha sobrinha. A mãe dela morreu. O pai deixou comigo. Eu só ensino umas tarefas para ela aprender. A menina, por favor, venha até aqui. Disse a fiscal. Lúcia caminhou. Parou diante deles, pequena, tímida. Vinícius falou baixo. Qual é o seu nome? Lúcia abaixou a cabeça. Mas dessa vez, não hesitou. Sou Lúcia Santos. Tenho 9 anos. Você vai à escola? Perguntou a fiscal. Lúcia balançou a cabeça. Não. A tia Beatriz disse. Que escola custa caro. Vinícius lançou um olhar para Beatriz. Quer se explicar? Beatriz começou a suar. Ela não consegue acompanhar. Eu a mantenho aqui por causa da saúde frágil. E além disso, ela não faz nada pesado. A fiscal fez sinal para o rapaz filmar o ambiente. A cozinha sem escoamento, o chão oleoso, o depósito úmido e mofado. É aqui que você dorme? A fiscal apontou para o papelão no canto.
Lúcia assentiu. Tem cobertor? Não. Vinícius olhou para as mãos da menina. O que houve aqui? Me cortei com a faca. Alguém cuidou do ferimento. Lúcia balançou a cabeça. Beatriz se intrometeu. Ela é desastrada, só isso. Eu já disse para ter cuidado. Eu não tive intenção de... Dona Beatriz, a fiscal a interrompeu, vamos emitir um auto de infração e determinar a suspensão provisória deste estabelecimento. A senhora pode apresentar sua defesa, mas somente na audiência. Beatriz gritou. Vocês não sabem como eu a criei. Dei comida, cuidei de graça, eu. Pedro entrou bem nessa hora. O que está acontecendo aqui? Vinícius se virou. O senhor é pai biológico da Lúcia? Sim, eu sou. O senhor sabia que sua filha não estuda, dorme no chão e trabalha sem salário em um ambiente insalubre. Pedro ficou sem palavras. Lúcia olhou para ele. Sem raiva. Sem súplica. Apenas decepção. Vinícius colocou a mão no ombro da menina. Vamos levar a Lúcia para outro lugar. Um afastamento temporário deste ambiente. Não. Beatriz correu até eles. Ela não pode ir. Eu sou a responsável por ela. Eu tenho direitos. A senhora pode manter esses direitos. Na audiência. Respondeu o inspetor friamente. Vinícius se abaixou. Você quer ir, Lúcia? Lúcia levantou o rosto. Seus olhos castanhos escuros pareciam um poço profundo. Eu, posso levar o Caramelo comigo? Vinícius ficou um pouco surpreso. Caramelo? Lúcia apontou para trás do galpão. É meu amigo. É. Meu cachorro. Vinícius olhou na direção. E então sorriu levemente. Está bem. Vamos juntos. 15 minutos depois, Lúcia estava sentada no carro da equipe do inspetor, com Caramelo nos braços. O cachorro repousava tranquilo sob o casaco da menina. Vinícius sentou ao lado, segurando um maço de papéis de papelão. Eram os pedaços que Lúcia escondia atrás do armário das vassouras. Eu li todos eles, Lúcia. Cada palavra, cada traço de lápis. Você disse mais do que qualquer redação que eu já tenha visto. Lúcia mordeu o lábio. Eu achei que ninguém fosse ler. As pessoas que sabem escutar sempre sabem ler. O carro deixou a estradinha de terra que levava para fora do vilarejo. No céu, as nuvens começavam a se dissipar. O primeiro sol da primavera tocava o vidro do carro. Lúcia recostou a cabeça no corpo de Caramelo. Pela primeira vez, ela partia não para trabalhar, não para pedir desculpas, mas para viver. Atrás deles, o restaurante A Casa de Beatriz ficava cada vez menor, pequeno como uma caixa fria, velha, sem mais nenhuma luz. 3 semanas depois de deixar o restaurante A Casa de Beatriz, Lúcia estava diante de uma janela bem grande, com a luz do sol atravessando o vidro e iluminando seu rosto com tons suaves de mel. Abaixo daquela janela havia uma mesa de estudos bem organizada, com uma caixa de aquarela, um caderno de desenhos, um vasinho de cacto e uma moldura. Dentro, uma foto da menina sorrindo, o primeiro sorriso registrado, sem gordura, sem pia de cozinha, sem ninguém gritando atrás dela. Lúcia agora vivia em um pequeno apartamento dentro do conjunto habitacional destinado a crianças amparadas pela Fundação Fundarte. Vinícius não a adotou diretamente, mas foi ele quem organizou tudo. Moradia, documentos legais e uma bolsa especial na Arte Jovem do Brasil, um instituto de artes para crianças em situação de vulnerabilidade. No primeiro dia de aula, Lúcia apertava forte a mão de Vinícius. Eu não tenho material. Você tem algo mais importante. Um mundo para contar. Vinícius entregou a ela uma caixa novinha de lápis de cor. Conte com seus desenhos. Com os olhos que já viram o que muitos não viram. No instituto, Lúcia conheceu outras crianças. Um menino órfão da guerra na Bolívia chamado Nicolás, uma garotinha de pele morena chamada Sofia do Equador, que vivera num campo de refugiados, e Leonardo, surdo de nascença, mas que desenhava com o corpo inteiro. Ninguém ria de Lúcia por suas mãos já terem rachado, por seu cabelo ter sido sempre desgrenhado, ou por ela não saber somar números maiores que 20. Ali, ninguém mandava ela calar a boca e lavar a louça. Ali, as pessoas perguntavam: Lúcia, o que você quer desenhar hoje? Eu gosto do seu traço. Você mistura as cores de um jeito muito suave. Vamos desenhar juntas? Lúcia não estava acostumada a ser cuidada. Cada vez que alguém tocava sua mão, ela se retraía.
Mas, com o passar dos dias, começou a se abrir. O primeiro desenho que ela finalizou em aula mostrava uma mesa de jantar bem grande, coberta com toalha branca, cheia de cadeiras vazias. Na ponta da mesa, uma criança em pé, segurando uma cadeira. Ninguém a olhava. Mas havia um cachorro sentado ao lado. Ela deu ao desenho o nome de A Segunda Mesa. A professora de artes de Lúcia, a senhora Isabela, chorou ao ver o desenho. Você contou toda a sua vida. Em cinza e com a luz mais doce. Um ano depois, o Centro de Artes de Paraty organizou uma exposição especial chamada Olhares Pequenos, reunindo obras de crianças amparadas por fundações. Lúcia foi escolhida para expor 3 obras, entre elas A Segunda Mesa. Na noite de abertura, o salão envidraçado no segundo andar se iluminava com luzes fortes. Entre os visitantes havia artistas profissionais, jornalistas, representantes de ONGs internacionais e muitos convidados que nunca tinham ouvido falar da garotinha de cabelos castanhos. Lúcia esperava atrás de um biombo, segurando a mão de Vinícius. Eu posso não falar? Eu tenho medo. Vinícius se abaixou. Você já ficou entre panelas engorduradas, foi xingada, injustiçada, forçada a abaixar a cabeça. Por isso, esta noite, só fique ereta. Não precisa dizer nada grandioso. Só seja você mesma. Lúcia saiu. As pessoas aplaudiram. Ela ficou diante do quadro. A Segunda Mesa. A luz incidia sobre o desenho, destacando os pequenos detalhes, a mão da criança sobre a cadeira, o olhar do cachorro em direção à saída, e uma janela ao fundo com um fio de luz. O apresentador perguntou: Lúcia, você gostaria de dizer algo para todos nós? A menina ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse: se alguém aí estiver sendo deixado com fome, sendo ignorado, sendo dito que não tem valor, por favor, lembre-se. Ainda tem quem veja você. Mesmo que você esteja atrás de uma porta, ou embaixo da mesa. O ambiente ficou em silêncio. Depois, uma salva de palmas, forte, longa, se espalhando. Alguns enxugaram as lágrimas. Outros anotaram. Outros apenas olharam para a criança que estava ali, como se estivessem vendo a si mesmos de muito, muito tempo atrás. Depois da exposição, um jornalista do jornal O Globo pediu para entrevistar Vinícius. Por que o senhor escolheu a Lúcia? Eu não escolhi aquela menina. Foi o traço dela que me escolheu. Eles me chamaram. Um mês após a exposição, Beatriz foi julgada por exploração do trabalho infantil, agressão física e obstrução do direito à educação de menor de idade. No tribunal, ela ainda tentou se justificar. Disse que dei comida, dei cama, que ela só era punida porque era malcriada. Mas, quando o promotor leu em voz alta cada linha que Lúcia havia escrito nos papéis escondidos atrás do armário, a sala ficou em silêncio. Eu só queria ouvir uma vez. Você está cansada hoje? Beatriz se calou. Sentença: 2 anos de prisão, e 5 anos proibida de administrar qualquer negócio ligado a menores. Pedro, o pai, não foi condenado, mas virou símbolo de algo ainda pior que o crime. A omissão em silêncio. A imprensa o apelidou de o pai que não via, o homem que ia ao restaurante todas as tardes, tomava café e deixava a filha lavar sangue das mãos sozinha. Quando ele pediu para ver a filha na última audiência, Lúcia concordou. Sala fechada, só os dois e Caramelo deitado sob a cadeira, com a cabeça no colo da menina. Pedro ficou calado por um bom tempo. Depois disse, com a voz rouca: eu não vi. Não quis ver. Por medo. Por me sentir impotente. Mas meu medo não vale mais do que um arranhão seu. Lúcia olhou para ele. No pulso do homem havia uma fita vermelha. Vinícius contou que era a forma que ele encontrou de se lembrar, todos os dias, do que fez. Todas as manhãs, ele escrevia uma frase. Essa menina já me chamou de pai. Lúcia abaixou os olhos, apoiou a mão sobre a mesa. Seus dedos não estavam mais rachados, a pele nova era clara e macia. Ela disse: o senhor foi embora achando que não era bom o suficiente. Mas o silêncio é pior que a pobreza. Naquele tempo, eu só precisava que o senhor perguntasse: você está com fome? Pedro chorou. Ele não pediu perdão. Só pediu para poder ver a filha de longe, e ir à próxima exposição. Lúcia assentiu com a cabeça. Ela não o abraçou. Não disse eu te amo. Apenas disse: eu não te odeio mais. Mas o senhor tem que viver o bastante para aprender a se amar de novo. Na primavera seguinte, Lúcia lançou sua primeira coleção de desenhos.
a mesa e a porta. Nela, a criança não estava mais em pé no canto da mesa, mas sentada no centro, sorrindo, com amigos, com professores e com ela mesma. Uma criança que um dia foi invisível, agora desenhava um mundo suficientemente claro para guiar outras crianças para fora da escuridão. Ela presenteou Vinícius com um desenho, com apenas 2 personagens. Um senhor sob a chuva, segurando um guarda-chuva para uma menina que abraçava um cachorro. Abaixo da imagem, Lúcia escreveu: "Obrigada por me ver, antes mesmo de eu saber quem era." E, pela primeira vez depois de muitos invernos, ela sorriu, não por ter escapado, mas porque, enfim, ela existia como uma criança de verdade. A história de Lúcia é um testemunho profundo da força da resiliência e do valor da empatia. Mesmo sendo pisoteada, esquecida e vivendo nas sombras, ela manteve seu sonho e sua dignidade em cada traço de lápis. A maior lição aqui é: basta uma pessoa que acredite, uma mão estendida no momento certo, para mudar a vida de uma criança. Não precisamos fazer algo grandioso para salvar alguém, às vezes, apenas ver e escutar de verdade já é um milagre. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.